Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Querida irmã Olga, seja muito bem-vinda. Boa noite, Delfa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é muito nosso também, minha querida. Muito obrigada. Então, vamos conversar um pouquinho com nossos ouvintes que estão nos acompanhando, para dar a eles também as boas-vindas. A nossa palestrante é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, traz o tema para o estudo da noite, que nós vamos acompanhar com muito carinho. Então, ela se chama Olga Feitosa da Silva, e é um prazer muito grande tê-la conosco. Muito obrigada. Então, nesse momento, nós convidamos a todos que estão conosco e vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Jesus e a Deus nosso Pai. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar assuntos sobre a doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos de nossa mentora Zilda Gama inspire nossa querida irmã Olga para apresentar o seu trabalho e nós estejamos com o coração e a mente abertos, compreendendo essas lições que tanto nos ajuda a evoluir, a chegar no nosso objetivo final, que é a nossa pureza espiritual. Pedimos, Senhor, a sua bênção, então agradecemos mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Então, minha querida, a palavra é sua. Muito obrigada, eu estava falando. Muito obrigada, Delfa. Obrigada. Prazer muito grande estar aqui. Primeira vez, né, que eu estou com vocês. É o nosso Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, meus irmãos. Foram palavras de Jesus nas bem-aventuranças. E nós temos o estudo de hoje, né, as provas voluntárias. Vamos entender sobre as provas voluntárias. E o Evangelho complementa também sobre o verdadeiro silício, tá?
Nosso mundo é um mundo de provas e expiações, todos nós já sabemos. Então, o mundo de provas e expiações é bem diferente do mundo celeste, de um mundo ditoso, né? Um mundo onde os espíritos estão mais evoluídos. Nós reencarnamos no mundo de provas e expiações porque ainda precisamos, como aluno, né, que não passou de ano, fazer essas provas, passar por essas provas e vivenciar. Mas o objetivo da reencarnação não é vivermos eternamente em provas, né? Porque o mundo de provas gera dor, sofrimento. Nós passamos por todas essas provas que os torna, às vezes, muito tristes, né? Muito tristes. Quando nós vamos aprender com o Evangelho como lidar com essas situações. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec faz a pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que nós encarnamos, reencarnamos muitas e muitas vezes? Então, Deus nos impõe a encarnação com um objetivo. E o objetivo é de fazer-nos chegar à perfeição. Essa perfeição, para chegar a essa perfeição, nós passamos por expiações para uns, né? As provas, expiações, e para outros, como missão. Mesmo podemos também pensar nesse processo de prova, passando também por missões, mesmo sendo espíritos ainda com as nossas dificuldades. Nós temos missões, tarefas a cumprir. Então, inicia Kardec, né? Inicia o espírito comentando para a gente nesse texto de hoje. É um espírito guardião, um anjo guardião que vem nos falar, tá? Ele nos diz assim, iniciando a reflexão sobre provas. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho retirá-lo? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil. Vamos prestar atenção bem aqui, né, nessa questão. Boa noite. Nós temos aí, né, os nossos queridos irmãos falando, a Delfa dando aí boa noite, já falamos com ela. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-la a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, nós temos que lutar com uma coisinha muito chata, que é a preguiça, né? Muito próprio do mundo dos homens, no mundo de provas e expiações. Mas, além da preguiça, nós observamos que nós também temos disposições, temos preguiça, mas a lei nos coloca numa situação que nós precisamos ter essa disposição, né? A lei do trabalho nos obriga a nos movimentar, a sair do estado de inércia, de preguiça, de má vontade, para desenvolver, como nos fala o texto, a nossa inteligência, que as provas têm esse objetivo. As lutas que nós passamos, o rigor das provas, nos faz desenvolver a nossa inteligência. Isso desde lá no início da civilização, quando o homem procurava o fogo, né? E através de apertando friccionando um gravetinho no outro, ele foi aprendendo a descobrir o fogo, a roda, e
tudo mais. Janesse, né? Boa noite. Ele foi descobrindo, né, como passar por essas provas. É Josete, né, Janete? Agora que eu vi direitinho. Boa noite, Josete. Então, esse passar pelas provas com resignação, que é isso, é muito importante, termos paciência e resignação, que a gente vive dizendo, dá-me paciência, meu Deus, eu não estou suportando mais. É como uma prece, né, que a gente faz pedindo a Deus energia, força, para suportar, para passar por essas provas. E Deus nos auxilia, nos ajuda. Quando nós fazemos uma prece pedindo a Deus força, nós somos atendidos quando isso é sincero. Quando esse pedido é com raiva, então perdemos, deixa de ter esse valor. Então, o mérito de passarmos por essas provas e vencermos está justamente em não se lamentar, em não reclamar dos males, né? Porque quem começa a estudar sobre provas e expiações, meus irmãos, começa a perceber essa necessidade de passarmos, como diz Leon Denis lá no Problema do Ser, pelas dores que as leis, que faz parte da nossa lei, né, de reencarnação, para superarmos as dificuldades. A gente vê na televisão muitas pessoas sem os braços, sem as pernas, e num processo de superação muito grande, que nos admira, que faz com que a gente fique assim feliz de ver exemplos dessa forma, né? Então, quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, ele não se refere àquela aflição em que a gente está em sofrimento, reclamando da vida e fazendo com que a vida se torne mais sofrida ainda. Porque quando nós, meus irmãos, reclamamos muito, nós nos torturamos, nós ficamos doentes, nós ficamos nervosos, nós precisamos tomar remédio, a gente fica, né, numa situação muito difícil. E quando a gente busca em Deus a força, a coragem para superarmos as nossas provas com alegria de viver, como falava Divaldo, né? Divaldo falava muito dessa alegria. Onde você encontra essa força, Divaldo? Na alegria de viver. Nós temos que ter essa alegria de viver, nos sentirmos felizes até com os nossos males, que faz parte desse crescimento. Então, ele diz aqui, né? Quando Jesus disse bem-aventurados aflitos, há um mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários. O que é isso? Agravar as provas com sofrimentos voluntários, né? Então, agravar as provas é justamente isso, né? A gente procurar ou ter aquela visão, eu estou no mundo de provas e expiações para sofrer. Vamos tirar essa ideia da nossa cabeça. A gente não está aqui para sofrer. O sofrimento é uma consequência da maneira da gente ver as coisas. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para progredir, né? O sofrimento, nós passamos pelas dores, e essas dores são de acordo com a maneira como a gente vê aqui. Boa noite, Jô Barbosa, né? Como nós vamos vendo aqui. Então, nós vamos passando, né, por essas provas, quando vamos entendendo de uma forma mais leve. Com Jesus, né? Meu fardo é leve, falou Jesus. Quando a gente busca Jesus, e eu estava lendo uma mensagem de, como é o nome dele, meu Deus? Deixa eu me lembrar, daqui a pouco eu me lembro. Em que ele dizia que Jesus, a gente costuma ver Jesus muito distante, mas Jesus está ao nosso lado. É do livro Focos de Luz, né? O nosso irmão falando para a gente, Jesus está do nosso lado. A gente tem mania de pensar em Jesus distante. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso mestre. Vamos exercitar
em perceber Jesus ao nosso lado, nos auxiliando. A mesma coisa é quando a gente pensa num amigo espiritual, a gente sente essa presença espiritual nos auxiliando, nos ajudando. Então, Jesus tem essa capacidade de enviar a sua vibração à distância. E quando nós percebemos, nós vamos sentindo isso, né? Então, ele vem falando aí. Com esses sofrimentos voluntários, quando a gente agrava, o Espírito diz assim: sofrimentos e privações têm por objetivo o bem do próximo. Olha a diferença. Quando nós sofremos, passamos por sofrimento, tendo por objetivo o bem do próximo. Que sofrimento é esse? Quando a gente esquece da gente, vencendo o egoísmo e pensa no próximo, pensa nos filhos que estão ao nosso lado, pensa no marido. Boa noite, Susan, que está vivendo com a gente, as pessoas que convivem com o nosso lado, né? Que estão ao nosso lado, e a gente deseja para eles o melhor e cuida da casa com carinho, cuida de quem está doente com carinho, às vezes até passando as noite sem dormir ali, perdendo a noite de sono, a mãe que come menos para deixar para o filho. São esses sofrimentos, esses sacrifícios que agrada a Deus. Quando diz há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se de caridade pelo sacrifício. Eu deixo de ir à praia para cuidar de uma pessoa que está doente. Eu deixo de ficar em casa vendo televisão para ir para o centro fazer uma palestra, um comentário, fazer um estudo. Eu estou me privando de algo até que eu gosto, que é ficar em casa descansando. Quem é que não gosta? Eu também gosto. Mas aí a gente está nesse esforço de vencer, né, Susan? Boa noite, Susan. Então a gente vai nesse esforço. Aí o Espírito nos diz, é uma grande distinção. Contentai-vos, olha agora o que é a mensagem que ele nos diz. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, não aumenteis a sua carga. Às vezes já bem pesada. Quando é que nós aumentamos a nossa carga? Com mais sofrimento? É algo a pensar, né, meus irmãos? Nós estamos em provas e expiações, passamos, às vezes está tudo bem, de repente as coisas ficam mais difíceis, parece uma tempestade, um tornado, né? Agora é o tornado. Parece uma tempestade, mas aquilo passa, né? Aquilo vai passar. Só Deus não muda. Tudo passa. Tem uma música que eu gosto muito que é assim, né? Tudo passa, só Deus não muda. Para nós nos acalmarmos, não ficarmos nos torturando. Então, aumentar as nossas provas, os espíritos não precisam de sacrifícios, de tipo assim, eu ter que ficar em jejum, né? Jejuar o dia todo para me purificar. É bem mais proveitoso eu passar o dia todo fazendo um trabalho útil, até dentro de casa, cuidando da casa para que todo mundo fique bem, com saúde, fazendo comidinhas gostosas, indo ao centro fazer um estudo, indo aos cursos, né, participando de uma atividade dentro do trabalho assistencial. Esse é bem mais proveitoso do que a gente ficar se martirizando e jejum o dia todo. Tem pessoas que ficam em jejum para fazer dieta, né? Para emagrecer. E vê, às vezes nem consegue, vê que não dá certo, aí fica numa luta, troca isso, troca aquilo. E às vezes está bonito, está bem, está com saúde. A gente martiriza muito o nosso corpo. Quando eu era criança, eu via muito, né? Que a minha mãe me levava para umas festas que tinha lá em Recife, e eu ficava observando nessa festa que a gente ia, que era no morro, as pessoas subiam esse morro de joelho.
A subida era de terra batida, não era nem escadinha, como existe isso, né? Subir a escada da penha de joelho, com muitas promessas. São sacrifícios. E eu vi aquelas pessoas com os joelhos sangrando. Eu ficava com pena das pessoas. Dava vontade de dar a mão, segurar para ajudar a levantar, ou dizer, será que Deus quer isso? Eu, como criança, eu questionava, será que Deus quer isso? Hoje eu sei que esse não é um sacrifício mais agradável a Deus. Né? A gente ornamenta, existe aquela, embelezar a igreja, tudo bem, embelezar a igreja, botar flores, botar um jarro de flor na casa espírita para dar uma apresentação bonita, nada demais, né? Mas isso tudo faz parte de um trabalho, uma colocação que a gente faz para deixar o ambiente bonito, como a gente bota uma cortina, quando a gente limpa a casa, faz tudo isso, o ambiente, o templo tem que estar bonito. Mas esse sacrifício de martirizar o corpo, fazer o corpo sofrer, boa noite, Bento, né? Esse não é agradável. Como não era agradável na Idade Média, em que eles martirizavam o corpo para ficar mais puro, horas, dias sem comer, ou então se machucando o seu corpo, batendo, porque vinham os seus instintos, das paixões, e aquela visão que estava pecando, então batia no corpo, maltratava o seu corpo. Essa visão que ainda existe, não da forma como era antigamente, talvez, espero que não, não é agradável a Deus. O que agrada a Deus, bem, as provas voluntárias. Voluntariamente, eu vou passar por provas, por situações em que eu procuro fazer o bem ao próximo, o bem a mim mesmo, cuidar do meu corpo, fazer com que ele seja saudável, que esteja bem, me alimentando direitinho sem abusar, não ingerindo coisas que vai me prejudicar, vai me deixar numa situação desagradável, né? Ruim. Cuidando desse corpo, cuidando como atendendo aos conselhos do médico, atendendo ao conselho dos espíritos com no receituário que ele nos passa, nos orientando, atendendo com oração. Minha irmã, você precisa orar, você precisa estudar, né? Estudar. Não enfraquecer esse corpo com substâncias desnecessárias. Nós temos que buscar os meios de fortificar esse corpo, que é um instrumento de trabalho, um instrumento aqui na Terra que nós temos. Às vezes, o tempo que a gente vai ficar aqui, a gente não sabe, só Deus sabe, né? Mas André Luiz disse que raros cumprem o tempo certo, justamente por causa desse abuso que a gente faz com o nosso corpo. A gente chega lá antes do tempo. Tem muitas mensagens falando sobre isso, né? Sobre esse abuso que a pessoa chega. Muitas mensagens de André Luiz, muitos casos contados da gente chegar lá em estado de perturbação mental como espírito por ter se desligado, se descuidado da oração, se descuidado do nosso corpo. Então, a lei de Deus nos pede para a gente fixar, e ele nos dá a razão, nos dá o bom senso, nos oferece meios de ajudar, né? Então, é diferente o sofrimento desse que eu estou falando, dos abusos desnecessários, do maltratar o corpo. Agora me lembrei de um caso contado, né, numa palestra pelo nosso irmão. Eita, estou esquecendo o nome de todo mundo hoje. É um palestrante, em que ele contou que São Francisco de Assis, né, estava
com um grupo de franciscanos jejuando, era o dia do jejum. Então, estava todo mundo em jejum, fazendo aquele jejum, e lá para a noite, bem tardinha, um franciscano estava chorando, chorando. Aí Francisco disse assim, meu irmão, o que é que você tem? Aí ele diz assim, eu não estou aguentando mais a fome. Eu queria tanto comer um franguinho. Aí ele disse assim, você quer comer um franguinho? Quero. Aí Francisco de Assis quebra a história do jejum que eles estavam ali. Eu acho que a partir dali ele viu que não era necessário fazer jejum, que era um martírio para os pobres franciscanos. E ali ele foi cozinhar o franguinho para o frei que estava lá querendo comer o franguinho. Eu achei tão bonitinha essa história. Achei de um bom senso, um amor tão grande assim pela necessidade do outro, a compreensão que a gente tem que ter, ainda com a dificuldade do nosso irmão, que a gente está dizendo assim, você não pode ingerir isso, você não pode usar aquilo, você não pode beber, mas cada um tem a sua dificuldade e o seu tempo para mudar. E a gente precisa aprender a respeitar e auxiliar a perceber melhor as coisas sem criticar e sem julgar, né? Então, quando a gente se impõe sofrimento em benefício do próximo, suportar o frio, a fome, para aquecer ou alimentar aquele que precisa, há mais mérito do que a gente sacrificar, fazer sacrifícios para agradar a Deus, que na antiguidade era muito comum fazer sacrifícios de animais, né, para agradar os deuses, sacrifícios de seres humanos, as jovens mais bonitas, as crianças mais saudáveis. Olha quanto nós avançamos em termos de conhecimento. Isso ficou para trás, mas na época os pais acreditavam que isso era necessário, ofereciam os seus filhos ao templo, lá do Deus de pedra, ou o Deus que estivesse lá, que ele estivesse adorando naquela cidade, oferecia a sua jovem, acreditando que estava fazendo, agradando a Deus, né? Dessa forma. Os trovões, os tufões, as coisas que aconteciam, terremoto, achava que era castigo de Deus. Nós já avançamos. Rosiane, boa noite. Nós já avançamos aí em reflexões em torno disso. Aí ele nos diz assim, vós que deixais vossos aposentos perfumados, né? Desculpa aí, para dormir, vós que deixai vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável, levar consolação, vós que sujai vossas mãos delicadas tratando de chagas. Então a gente observa que isso aí há um mérito muito grande, meus irmãos. A gente vai numa obra social e vê aquelas moças, né, aquelas senhoras tratando as feridas. A gente vai num hospital e vê pessoas indo lá levando consolação para os que estão doentes. Esse é o verdadeiro cilício. Não aquele cilício da gente maltratar o corpo, torturar o nosso corpo, como era feito, né? Cilício como nos fala aqui no Evangelho, sacrifício voluntário, martírio, a que alguém se submete com resignação. Desculpa, hein, gente? Mas esse martírio desnecessário. Aí, outra coisa que ele nos fala, né? Aqueles que os ermitão da floresta, né? Os ermitão da floresta, ou a gente diz assim, olha, eu vou para um lugar bem isolado para não conviver com o mundo,
porque o mundo está cheio de pecado e vai me contaminar, eu não vou conseguir crescer, eu vou sair dessa família porque essa família é perturbada, eu não consigo conviver com A, com B, que não me deixa ser espírita, né? Então, são comportamentos equivocados, porque nós temos que, quanto mais a gente na luta, uns com os outros, aprendendo a observar o que a gente pode fazer para diminuir a dor do próximo, mas esse aprendizado nos engrandece o coração, nos torna melhores, nos faz ser mais elevados, mais serenos, porque isso dá um prazer imenso. Dava um prazer para o doutor Bezerra de Menezes, né? Tem um caso contado do doutor Bezerra que ele estava com a filha doente e ele é chamado, né? A filha dele estava com muita febre, lindos casos de Bezerra de Menezes, tem muitos casos lindos do trabalho dele, ele, do Chico e muitos outros. Então ele sai, a esposa, você vai deixar nossa filha aqui? Ela está doente, ela está com febre. E ele, como médico, já tinha medicado, dado todo o remédio que a filha precisava, cuidado com todo carinho. Ele teve consciência e certeza. Eu fiz tudo. Agora ela está nas mãos de Deus. Eu vou atender a outra filha que está doente. E sai para atender a outra filha, a uma filha de uma senhora que estava gravemente enferma. Que ele era um médico real, né? Um médico mesmo de coração, não era aquele que visava só dinheiro, não. Ele era capaz de dar o dinheiro para as pessoas comprar o remédio. Quando as pessoas não tinham dinheiro, quando ele não tinha o dinheiro, ele deu uma vez até o seu anel. E ficava assim, o seu coração pesaroso de não poder ajudar mais, que uma vez ele deu um abraço no rapaz, e um abraço em nome de Maria de Nazaré, não foi em nome dele, em nome de Maria de Nazaré, como Pedro curava em nome de Jesus, né? Então ele deu o abraço em nome de Maria de Nazaré e pediu que ele fizesse a mesma coisa. Então, nessa noite que ele é convidado a curar aquela criança, ela vai, atende a criancinha que estava muito mal, deixa os pais tranquilos com o atendimento, vendo que a filha ficou melhor, e volta para casa. Quando chega em casa, ele vê um silêncio e ele diz: meu Deus, o que aconteceu? Mas a filha estava dormindo serenamente, sem febre. Essa é a fé que Jesus dizia para muita gente: tua fé te curou. Essa é a fé que nós precisamos ter diante das nossas provas. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos amigos espirituais. Não uma fé parada, sem fazer nada. Que isso não adianta. O doutor Bezerra tinha fé, mas ele fez um movimento de ajudar a filha e ajudar lá a outra criancinha que estava doente. Então, se isolar do mundo para não ter problema em casa não vai ser a melhor solução, porque nós vamos deixar os nossos entes queridos que vieram para o nosso lado para estreitar os laços de afeto, a gente distancia mais ainda esse laço de afeto, cria problemas para eles e para nós. E as nossas provas se agravam, aí se torna uma prova voluntária de sofrimentos agravados por nós mesmos. Né? Porque o voluntário, essa palavra voluntário vem da vontade de fazer. É voluntário que eu quero fazer, mas eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o bem para mim, o bem para o próximo, ou o mal para mim e para o próximo. Isso que a gente tem que pensar. Sofrer em benefício do próximo é uma coisa. Sofrer em nosso benefício, compreendendo a lei de Deus, quando nós ficamos doentes, com dores, em cima de uma cama, utilizando o nosso pensamento em oração,
pedindo a Deus resignação, como agiu a viúva Furlan lá no céu e inferno, que se tornou um espírito feliz por passar por a sua prova com resignação e coragem. Muitos exemplos lá no céu e inferno de espíritos que passaram pelas provas e se tornaram espíritos felizes. Outros espíritos em expiações, espíritos em condições medianas, que sofreram e que não se lamentaram nem reclamaram da vida. Não é? Não é aquela lamentação que Deus vai entender, que a gente faz junto com uma prece pedindo a Deus força e coragem. É raiva da vida, é revolta, que tem muitas situações assim, de revolta, queixas de Deus, Deus está me castigando, Deus não existe. Isso leva a pessoa até a cometer atos assim de fugir da vida, sair da vida, não querer mais viver, enganando, querendo enganar a Deus e a si próximo, né? A si próprio, porque nós vamos continuar vivos, então é bobagem. Aí o Espírito fala como é que a gente vai usar o silício contra a gente. Não é batendo no corpo, tá? Não é usando lá o chicote para ser castigado porque eu estou pensando isso, aquilo, outro. Ele fala assim: se desejais um silício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Não fica com fome para poder agradar a Deus. Não maltrate seu corpo, ficando de joelho em milho, nem botando ninguém de joelho, né? Antigamente era isso, nem batendo no filho com palmatória para ele aprender, maltratando. Não é assim que a gente vai agradar a Deus. Ele diz: mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Mortificai o vosso espírito. Como? Como a gente vai fazer isso? Ele fala aqui: castigai o vosso orgulho. Castigai o vosso orgulho. Será que nós temos orgulho? Precisamos conhecer a nós mesmos, conhecimento de si mesmo, está lá no Livro dos Espíritos. Observar as nuances do nosso pensamento. Começar a perceber até os pensamentos ocultos. Né? Começar a perceber, conhecer a nós mesmos. Não é fácil. Por isso que o Espírito Santo Agostinho nos diz, né, como é que a gente tem que fazer, observando cada ato, se ofendeu alguém, se aquele dia foi bom, o que é que eu fiz que não foi proveitoso, que eu não deveria ter feito. Então, o nosso orgulho nos leva a ter muitos erros. Então, alimentar esses erros é permanecer nesse campo de sombras, destruidor, que vai nos prejudicar e só vai nos trazer sofrimentos. Não é a gente deixar de fazer o que gosta, o que quer, né? Porque aí a gente vai ampliar um campo de aprendizado. Se tiver errado, vai ter que aprender a acertar. As consequências virão. Mas se há possibilidade de analisar e fazer diferente, por que não? Orgulhosos todos nós ainda somos. É uma coisa chata, né? Alguém chamar a gente de orgulhoso, não gosto, não. Mas a gente é. E quando a gente reconhece, então nós vamos percebendo como é que esse reconhecimento nos faz bem. Nos abate, mas nos faz bem. Reconhecer que somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, vaidade, então, meu Deus do céu. Vaidade, vai. Então, esmagai, recebei as humilhações sem lamentardes. Olha, quando alguém nos diz que somos orgulhosos, a gente não gosta. Quando alguém manda dizer, traz um copo d'água para mim, o que é que a gente responde? Eu não sou tua empregada. Não é?
Eu não sou. Está me fazendo de escravo? Então a gente sempre acha, né? Estou falando aí por mim mesmo. É, é humilhação o trabalho que a gente faz. É humilhação a gente pegar uma vassoura, varrer uma casa. É humilhação a gente ajudar no centro espírita, fazendo uma limpeza para ajudar. A humilhação está onde? Está no nosso orgulho, quando nós nos sentimos assim. É humilhação a gente dar um abraço em quem a gente antipatiza, ou é vencer o orgulho e a malquerença com o outro? Nós precisamos trabalhar esse orgulho para o nosso próprio bem, para entrarmos nessa faixa aqui, né, de vida elevada, que os Espíritos nos esmagai vosso amor próprio. Quando isso eu faço por amor a mim mesmo, amor próprio. Eu acho que é amor próprio, mas é orgulho. Né? Eu não abro mão de jeito nenhum daquilo que eu gosto. Eu teria que abrir mão em benefício de algo mais proveitoso do que aquilo que eu gosto. Mas o meu orgulho não me deixa abrir mão. Em nome do meu amor próprio. Eu tenho amor a mim se eu não fizer isso. Né? Então, essa visão equivocada é que o Espírito faz para a gente castigar e fixar melhor, né? Melhorar mais. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia. Olha os conselhos dos Espíritos aqui, desse anjo guardião. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal, porque uma calúnia machuca, uma injúria machuca, é uma dor moral que vai maltratar. A ingratidão de um filho, a decepção de um amor não correspondido, depois de toda a dedicação, de todo o cuidado. Injúria, calúnia que fizeram contra nós no trabalho e que sofremos. Por que estamos passando por isso? Não é por acaso. E se mesmo que a gente não pense, eu não fiz nada nessa vida para merecer passar por isso. Mas nós sabemos que temos existências anteriores a essa. Se a gente não, causas anteriores das aflições, causas atuais. Quando a gente recebe uma calúnia, alguma coisa, o Espírito diz assim, algo que nos venha nos ofender e nos ferir, presta atenção, se naquele dia não houve assim, alguma coisa que você fez que provocou esse mal, essa situação. Ele pede para a gente. Se aconteceu, a gente vai analisar, meu Deus, eu estou passando por isso, porque eu tive esse pensamento, eu falei essa palavra, então a pessoa se decepcionou, se afastou, não sei por que ele não gosta mais de mim, mas o que eu fiz? Alguma coisa a gente pode ter feito. Se não fez, isso vem, não é por acaso. Ou é para testar a nossa paciência, a nossa resignação, ou para nos tornar melhores. Eu me lembrei agora uma amiga que alguém disse para ela assim, você está com cheiro de cigarro. Não foi eu não, tá bom, é uma amiga mesmo. Podia ter sido eu também. Mas eu achei interessante ela falar assim, eu nunca fumei, e eu fiquei danada da vida porque ela me falar isso, que eu estou com cheiro de cigarro. Se eu nunca fumei, o que diria um espírito superior? Estão me acusando de algo que eu não fiz, graças a Deus, que eu não faço isso. Não, meu amigo, eu nunca fumei, isso aí está sendo, não sei por que esse cheiro que você está sentindo aí de cigarro, né? Mas não, está me ofendendo, está me ofendendo. Será que não é uma prova?
Será que não é um teste? Será que não é querendo ver como a gente reage às situações? Agora eu vou contar o meu, tá? Tem um caso meu, minha amiga, eu me lembrei agora, interessante. Alguém disse assim para mim: eu te perdoo. E eu disse: de quê? Aí a pessoa, inteligentemente, disse assim: olha, sogra está dizendo que nunca errou. Olha ele tocando na minha vaidade. Olha como é que as coisas são assim, acontece e a gente não percebe as nuances dos pensamentos, das coisas que chega, que faria a gente ver aonde nós estamos, como nós estamos, se ainda sentimos raiva por pouca coisa, por bobagem. Então ele fala aqui, numa situação grave, injúria e calúnia contra a gente. Aí a gente lembra de Sócrates, que a esposa fala assim: você vai beber a cicuta quando você não fez nada errado? E ele responde: gostarias que eu tivesse? Achas que eu deveria ter feito? Melhor eu saber que eu não fiz. Graças a Deus eu não fiz. Estão me acusando de algo que eu não fiz. Mas ele estava sendo acusado pelo um pensamento equivocado da época e ele estava aceitando a prova. Como Jesus demonstrou para a gente como nós precisamos aprender a perdoar. Aí o Espírito fala aqui, né? Para esmagai-vos essas situações, essas injúrias e violência, sedes insensíveis. Não fica ferido, não fica sofrido, não fica sofrendo por causa disso. Não aumenta o teu sofrimento. Aí a gente diz assim, entrego a Deus, né? Não desejando que seja castigado. Deixa passar. Tudo passa. E sofrer as consequências que temos que sofrer. Aí diz aqui, mais pungente que a dor corporal, né? A dor moral é mais, um filho ingrato dói mais. Um filho ingrato é um neto. Uma senhora uma vez chegou para mim e disse assim, o meu neto, aliás, falou para o mentor espiritual da época do serviço social. Ela era uma assistida da casa e ela chegou para o doutor Erma, que era o que estava atendendo na época, aí disse assim, doutor Erma, meu neto é tão mal para mim, ele grita comigo. Aí a doutora Erma abraçou ela carinhosamente e disse, minha filha, hoje ele grita, antigamente ele matava. Olha que lição, meus irmãos. Quando alguém gritar com a gente, a gente lembra, está mudando de faixa. Está mudando de faixa. Já não mata mais, só grita. Aí, se a gente grita também, entramos na mesma faixa do grito. Se a gente se cala diante de alguém que está gritando, olhando para essa pessoa com amor, a vibração é outra. Podem ter certeza disso. A vibração é outra. Aí ele fala aqui, né? Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente seja feliz, que a gente cresça, que a gente desenvolva os nossos melhores sentimentos e desenvolva o amor. Amar a quem nos ama, amar a quem nos ama, amar a quem nos faz carinho é fácil. Amar o mais difícil é mais difícil, mas tem lá o seu mérito. E se nós estamos numa situação diferente, de pobreza, uma situação em que a gente passa, como os nossos irmãos agora passaram, né? Nós estamos encerrando, né? Os nossos irmãos passaram, pelo que a gente tem que orar muito por eles, né, meus irmãos? Que é uma prova difícil, passar por um tornado, passar por uma situação que
faz parte da nosso planeta de provas e expiações, as situações dos flagelos, né, naturais. Então, requer da pessoa muita coragem, muita força, muita fé. E as orações em torno dessas pessoas os ajudarão a ter força. Então, são provas que estamos submetidos a passar, e quando a gente tem essa coragem da fé, essa força, nós passamos por elas com resignação e com coragem, né, de vencer. Terminamos às 8 horas, minha querida? Ou um pouco antes? Acho que podemos ir um pouquinho mais, né? No livro Depois da Morte, Leon Denis, né? Ele tem um capítulo, é o capítulo 13, que fala sobre as provas. Fala sobre as provas e a morte, né? E as provas, ele diz o seguinte: a dor é a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Aí nos diz mais Leon Denis: todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, lentamente o melhor se separa do pior. É por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegria. A prova tempera os caracteres, afina os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. Então, é isso aí, meus irmãos. É nessa coragem, né, que a gente vai buscando o aprendizado e valorizando a nossa prova, né? As provas que nós estamos passando. Provas voluntárias na nossa vida que vão ocorrendo, vai acontecendo, e que a gente vai aprendendo a, a vencer. É vencer mesmo, né? Com resignação e com coragem. Nos diz mais Leon Denis que a prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. A providência procede para conosco como uma mãe previdente para com seu filho indócil. Quando resistimos aos seus apelos, quando nos recusamos a seguir seus avisos, deixa-nos sofrer as decepções e os reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola, onde se aprende a sabedoria. Isso quer dizer que quando a gente não se revolta, a dor será menor, as aflições serão menores, porque estamos sendo como um aluno obediente, como um aluno que está. Aí por isso que Jesus disse que o meu fardo é leve, porque não há revolta contra aquilo que nós estamos passando, né? Então, essa lição que Leon Denis vem nos trazer e que o Evangelho vem nos convocar a exercitar é muito importante na nossa vida, porque nós estamos encarnados hoje e vamos reencarnar muitas e muitas vezes ainda, e que essa próxima reencarnação seja de menos sofrimento, né? Seja de mais trabalho e menos sofrimento. Que tudo depende da gente, não é, Delfa?
Tá fechado o seu áudio. Tá fechado o seu áudio, Delta. Isso mesmo, amor. A gente esquece, né? Olga, Esquece. quantos apontamentos você trouxe, tão importantes, minha querida, deixando a gente para refletir cuidadosamente. Muito bem esclarecido está o seu Obrigada. estudo. Muito bom. Ficamos muito felizes, minha querida. Então, meu amor, nós vamos convidar agora os que estão conosco, né? Esses que estão nos acompanhando e aqueles que só depois poderão assistir e recebam nossas vibrações, nossos agradecimentos e juntos nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido Deus, que tanto nos ampara, que nos conforta. Estamos te agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar para compreender realmente as coisas que nos fazem evoluir. É esse o objetivo do Espiritismo. Agradecemos a nossa querida irmã Olga, agradecemos a todos esses bons espíritos que estiveram conosco e que nos acompanham a todo momento. A nossa mentora Zilda Gama, pelas bênçãos que recebemos. E assim, Senhor, agradecemos, vibrando por aqueles que sofrem, aqueles que perdem os seus entes queridos, que perdem tanta motivação para viver, mas que estejam sempre pedindo a Deus força e coragem. Que nos abençoe, Senhor, a todos os momentos. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu quero Querida, agradecer, tá, Delfa? E quero homem, agradecer a todos que estiveram aqui conosco na noite de hoje. Deixar o meu abraço, meu carinho para todos vocês. e nós só agradecemos em nome de João, né, que é o nosso, que compõe tudo aqui para que a gente possa estar falando sobre o Espiritismo. Agradeço a você, minha querida, e levo esse abraço aqui de longe, mas com muito carinho. E para os seus companheiros aí do Leon Denis, que nos ajuda muito. Um Certo. beijo. Beijo para vocês. Obrigada. Muita paz.